Olá, meus queridos, tudo jóia? Eu devo admitir que eu não sei qual deveria ser o nome deste vídeo, tá? É sobre a treta da UENG 2024, cuja prova de redação tá matando um monte de gente de raiva, de indignação e de dúvida. E aí eu não sei como é que deveria chamar esse quadro, salvando sua redação treta, salvando sua redação polêmica, salvando sua redação BOs. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários a sugestão. Como deve se chamar o quadro em que eu me meto nas tretas do mundo dos vestibulares? Por enquanto, vamos rodar a vinheta que a gente já tem pronta. Bom, como eu já te contei, o nosso vídeo de hoje é sobre a prova da UENG. Vou até colocar aqui mais centralizado, vai ficar mais bonitinho. Aí, ó, acho que ficou bem legal. Eu recebi uma série de mensagens sobre a prova de redação da UENG 2024, reclamando principalmente do comando, que tinha uma certa ambiguidade, né? A gente teve esta mensagem, separei algumas que chegaram lá no meu Instagram. Recebi essa outra, né? Qual que é a sua opinião sobre o comando de redação da prova da UENG? E eu recebi também algumas mensagens, na minha opinião, elogiosas, né? Eu não fiz curso voltado para a UENG, eu fiz apenas um vídeo aqui no canal, mas essa aluna falou que os meus conteúdos aqui no canal, conteúdos gratuitos, ajudaram demais na hora da UENG. Então eu vou aproveitar para falar o seguinte: aproveita que você já está aqui, assina o canal, ativa as notificações, deixa o seu comentário sobre o que você quer ver aqui, porque pelo jeito tá funcionando, para dizer o mínimo, não é mesmo? E se você eventualmente tem interesse, as matrículas para os meus cursos estão abertas. Se você tiver interesse, é só tirar uma fotinho aí com esse QR Code, ele te leva diretamente para a página sobre os meus cursos, com todas as informações, além, obviamente, de você poder contar com todo o conteúdo gratuito por aqui. Mas vamos ao que interessa, vamos à treta da UENG. Especificamente, o que incomodou os alunos foi o comando de redação. Eu não consegui achar a prova original, mas uma aluna me fez a gentileza de me mandar a foto da prova dela. O comando dizia assim: com o apoio dos textos motivadores, aqui deu uma cortadinha, mas dá pra vocês verem, né? Produz uma redação, e aqui que vem a treta, vou até grifar de vermelho, no formato de gênero discursivo e argumentativo, já vou pôr uma interrogação, o problema é esse, sobre os atuais impactos, aí a gente tem a temática, vou grifar aqui de roxinho, atuais impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das mudanças climáticas. Vamos começar falando do tema em si, tá? Pensar nas mudanças climáticas e nos seus impactos ambientais, sociais e econômicos não é uma grande novidade, né? Eu tive até uma aluna que questionou esse aspecto, né? É um tema que acabou caindo nos últimos 3 anos da prova da UENG, não é uma grande novidade, mas é um tema atual, um tema que está dentro das nossas apostas para 2023. A gente teve, sim, né, mudanças climáticas, a discussão, por exemplo, sobre refugiados ambientais que caiu na prova de redação da FUVEST recentemente. Essas discussões estão na pauta do dia. Essa formulação, atuais impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das mudanças climáticas, aponta para a necessidade do aluno começar recortando o tema mudanças climáticas e falar que isso, obviamente, afeta o meio ambiente, a sociedade e a economia. E aí, para quem é meu aluno, para quem acompanha o meu conteúdo aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, nas várias redes sociais por aí, sabe que as questões ambientais são, na verdade, foram a minha grande aposta para 2023, o que se confirmou no que diz respeito a algumas provas. Então eu acho que para falar desses aspectos, dava para falar sobre o conceito de sustentabilidade. Eu acho que eu vou até anotar aqui, acho que é legal colocar aqui, né? Vou pôr aqui
uma anotaçãozinha pra gente, papel pontilhado. E apliquei. Beleza, então aqui eu acho que, no final das contas, se a gente está falando sobre impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das mudanças climáticas, tem alguns conceitos que encaixam muito bem. O conceito de sustentabilidade funciona. Como está lá no relatório Brundtland. Eu acho que dá para discutir também o tripé da sustentabilidade, como, por exemplo, apresentado pelo Sir John Elkington, né? Eu já falei sobre ele aqui algumas vezes, o tripé da sustentabilidade. Acho que dava para discutir o princípio responsabilidade lá do nosso querido Hans Jonas. Dava para discutir também a questão, né, a discussão sobre injustiça ou racismo ambiental, como é que isso afeta em geral as populações já historicamente vulnerabilizadas, né? Lembrando, um dos autores que fala sobre isso é o Benjamin Charles. Vale a pena você procurar. Ele fala de injustiça e racismo ambiental. Obviamente, toda a coletânea da FUVEST 2023 ajudaria muitíssimo nesse tema. Pronto. E, obviamente, seria um texto discutido, na minha opinião, por adição de problemas, né? Você vai adicionar problemas sociais, ambientais e econômicos. Então, eu faria o famoso desenvolvimento por blocos argumentativos. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes no canal. Mas a grande polêmica mesmo veio aqui, ó. Tava escrito assim: formato de gênero discursivo e argumentativo, que era algo que estava anotado do mesmo jeito no edital do vestibular 2024. Tem um vídeo aqui no canal, vocês podem voltar lá e assistir, que eu gravei antes da prova da UENG, falando que gêneros discursivos são os gêneros textuais, e dentro dos gêneros discursivos, a gente fala da família dos argumentativos. E aí, a gente tem o artigo de opinião, que é um gênero discursivo, argumentativo, jornalístico. A gente tem o editorial, a gente tem, por exemplo, as cartas argumentativas, o texto, resposta, entre outros, tá? O problema é que eles não falaram qual gênero discursivo. O gênero discursivo é a família de gêneros textuais. Tá? A gente tem os gêneros discursivos argumentativos, assim como a gente tem, por exemplo, os gêneros discursivos narrativos. As crônicas estão dentro dos gêneros discursivos narrativos, o conto, as novelas, os romances, por exemplo. Então, quando fala que é um gênero discursivo, a gente sabe que vai cobrar gêneros textuais. E quando se recorta argumentativo, eu estou falando que são apenas os gêneros textuais de cunho predominantemente argumentativo. Então eu pensaria, assim como eu pensei quando eu comentei o edital, no editorial, no artigo de opinião, nas cartas argumentativas, ok? Vou repetir com zoom. Dos gêneros discursivos argumentativos, que é mais recente, na verdade, vou colocar aqui para a gente, é o gênero discursivo argumentativo, que a gente vai chamar de dissertativo argumentativo. Minha letra tá horrorosa porque o meu tablet tá torto. Em vez de eu colocar ele deitado, eu espertamente coloquei ele em pé. É horrível escrever em pé. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar ele no lugar certo. Desculpa, tá, gente? Quem faz ao vivo tá passando é por isso mesmo. Então, melhorando um pouquinho a letra, não que vá ser uma maravilha, não é mesmo? Então, a gente tem, dentro dos gêneros discursivos argumentativos, o que a gente chama de dissertativo argumentativo. Tá?
Na verdade, aqui tem uma treta teórica que é o seguinte: quando a gente fala do dissertativo argumentativo, a gente está falando de tipologia textual. É a junção de dois pedaços, de duas sequências textuais. Quem fez meu curso de linguagens tem uma aula só sobre os tipos textuais, que são 5, e aí depois a gente conversa sobre isso. Mas o dissertativo argumentativo é a junção do dissertativo, que também é chamado de expositivo, cujo objetivo é informar, e o argumentativo, cujo objetivo é opinar. É um texto que faz as duas coisas. O que acontece? Ao longo das últimas décadas, tem se cobrado a tipologia dissertativa argumentativa como se fosse um gênero textual, porque é o tipo textual que cai nos vestibulares, ok? Então, eu vou ser muito sincera, eu não gostei desse comando da UENG, porque não especifica qual é o gênero discursivo argumentativo que está sendo cobrado, mas inferindo, e não é papel do vestibulando inferir nada, né? Isso daqui é uma discussão teórica a qual os alunos não têm muito acesso e que representa um elemento de exclusão e de confusão. Eu consigo inferir que eles estão se referindo a tipologia dissertativa argumentativa como se fosse o gênero dissertativo argumentativo. É como se houvesse um modelo de texto de vestibular. É como se fosse o gênero texto de vestibular. Porque só existe essa tipologia textual com uma certa fixidez, com uma certa estabilidade no mundo dos vestibulares. Então, na minha opinião, os alunos que fizerem um texto dissertativo argumentativo, como se acostumaram a fazer para o Enem, mas sem a proposta de intervenção e sem a obrigatoriedade, né, do repertório sociocultural da outra área do conhecimento, os alunos que fizerem um dissertativo argumentativo como estavam acostumados, por exemplo, para fazer para a FUVEST, entre outros vestibulares, esses alunos vão se dar bem. Entretanto, eu preciso puxar a orelha da UENG. Eu achei descuidado esse comando, eu achei perigoso, eu achei uma armadilha de Satanás. E eu acho que isso encaixa com outras críticas que alguns alunos me mandaram, né? A escolha do tema foi sem criatividade, 3 anos seguidos falando sobre meio ambiente. É horrível, tá? Tem uma outra coisa, né? Vou ser muito sincera, eu acho que quando eles abrem para fazer um texto argumentativo sem mais nenhum tipo de observação, eles abrem para uma subjetividade na correção e, portanto, para recursos dos alunos, caso sejam penalizados pela falta de cumprimento do gênero textual, tá? Eu recebi vários relatos que havia questões erradas. Essa aluna especificamente falou de questões de química com notação errada. Ela falou também, por exemplo, que havia várias questões com desvios gramaticais, tá? E especificamente aqui em Belo Horizonte, na FUMEC, houve invasão do local de prova. Os alunos que foram deixados para fora, né, porque chegaram depois do horário do fechamento dos portões, tentaram invadir o local de prova. Isso, obviamente, gerou confusão, gerou bagunça, ansiedade, entre outras coisas. E aí, eu preciso concordar com essa aluna. Eu acho injusto, eu acho deselegante e eu acho desonesto que se tenha esse tipo de desorganização, de descuido. Eu vou usar uma palavra até um pouco pesada, de desleixo na hora de fazer uma prova tão importante, né? A Universidade do Estado de Minas Gerais, ela deveria ter um pouco mais de cuidado. Então, jovens, coisa feia, UENG. Que coisa feia. Para quem fez a UENG, ou para quem não fez e ficou sabendo da história, deixa aqui embaixo o seu comentário. O que você achou do tema? O que você achou das polêmicas, das tretas? E também, obviamente, aproveite e deixe a sugestão de qual deve ser o nome deste quadro em que eu comento as tretas dos mundos do vestibular. E, para encerrar, se você tem interesse em fazer parte do meu grupo, do meu time, do meu bonde, por favor,
entra aqui nesse QR Code que está do lado e escolhe em qual curso você quer entrar. São poucas vagas, porque a gente oferece um atendimento individualizado. Beijo, até a próxima polêmica.